Olá, meus queridos, mais uma vez essa sua amiga aqui, Anita Castro, trazendo mais um pouquinho de compartilhamento dos estudos sobre este povo lindo que nós amamos tanto, cheio de magia, prosperidade e boas energias, que é o povo cigano. Nós estávamos estudando no vídeo anterior sobre o Kert Yadron. Lembrando que o Kert Yadron é o papel do caminho a ser escolhido na missão dos ciganos e faz parte da iniciática do povo cigano. Nós vimos que ele tem 13 passos e todos esses passos então levam a um determinado número de anos e cada um deles inclui um cargo dentro das companhias romais, que são as sociedades ciganas. E aí é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho a partir de agora. Mas antes, gostaria de agradecer uma vez mais a presença de vocês aqui, sempre acompanhando as mensagens da nossa mentora amada, a Cigana Rosa dos Ventos, e também os estudos que são montados para que todos aqueles que desejem conhecer um pouquinho mais do povo cigano possam, assim, juntos conosco, conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre esse povo lindo, certo? Então, a estrutura dos acampamentos e da vida cigana também é considerada como estrutura espiritual, até mesmo porque os espíritos ciganos já foram pessoas encarnadas, como todos nós, um dia. Então, a estrutura espiritual vem do mesmo jeito, ou seja, os espíritos ciganos incorporados não costumam dizer qual o seu cargo de hierarquias que eles tiveram quando encarnados. Mas pelo grau de elevação espiritual e a sua luz de alcance, a gente pode definir e entender a que cargo eles serviram quando eles estiveram encarnados, ou até na hierarquia espiritual a que cargo eles servem, tá, gente? Então, através de confirmações hierárquicas, e os cargos são Meliches, Kalinata, Ratoi, Manush, Puridai, Shuvani, Barô e Babá, seguidos de todas essas classificações que os Rons, ou seja, os ciganos, utilizam para nomear os grupos. E também utilizamos nomes em romani para poder definir essas missões espirituais, né? Então a gente vai ver aí esses nomes em romani, o que eles significam e o tempo deles. O primeiro cargo pode ser realizado em qualquer idade por ambos os sexos, dos ciganinhos e das ciganinhas, mesmo que a pessoa tenha sido iniciada no Kert Yadron ou não, e esteja nos últimos cargos a serem realizados. Geralmente os ciganos são iniciados aos 7 anos, quando após saber a que elemento pertencem e se tem a missão mediúnica, daí nesse caso eles começam. Mesmo tão cedo, os ciganinhos já têm assim o seu trabalho bastante intenso no trabalho espiritual. Eles realizam o trabalho de auxiliar e trazer os recados dos espíritos quando estes estão incorporados, traduzindo o que eles falam e servindo os chás, os vinhos, os cigarros e cigarrilhas e auxiliando. É como se fossem os cambonos aqui do lado da Umbanda, tá, gente? Só que eles não são os cambonos, eles não são tratados assim. É o trabalho mais sublime, sem o qual o culto não é feito. O meliche, que em romanês quer dizer ajudante ou auxiliar, que são esses pequeninos, serve tanto para a ciganinha quanto para o ciganinho. Então eles são o meliche. Eles são responsáveis pelo cuidado dos serviços e também das mesas e dos aparatos e instrumentos mediúnicos em geral, tá? Para entregar para as entidades que estão ali incorporadas, que são todas ciganas, tá, gente? O segundo cargo deve ser dado após o fim do Kert Yadron e pode se estender durante 30 anos do servir, embora muitos aos 20 já se mobilizem e trabalhem dentro dos cargos superiores, mas sem voto dentro dos acampamentos.
sempre só utilizando o dar de conselhos. Ambos podem ministrar o Kertiadron. Dependendo da pessoa e do trabalho que ela exerça, tanto espiritual quanto de Ramazordé, que é o cargo que a maioria dos ciganos ficam a vida inteira e quando mudam de função acabam não largando as tarefas, visto que estão tão acostumados que já fazem naturalmente. A Kalinata, que é a mulher, ou o Hathoi, que é o homem. E tem aqui as mesmas funções, que é cuidar para que tudo aconteça dentro do trabalho espiritual ou da própria Companhia Romai. Verificam a segurança do acampamento ou da tzara espiritual, cuidam dos que guardam, ou seja, os espíritos, de todos os aparatos, dão ordem aos meliches, são os olhos e ouvidos dos barôs, que são os velhos sábios, e das babás, que são as velhas sábias, e são os trabalhadores que cuidam nessa área. São também os mais cobrados, tanto espiritualmente quanto nos seus acampamentos de origem. Um barô ou babá, se verem algo errado, chamarão um deles e os encarregarão de resolver o problema. As Avenvordakes Romás, que são as rodas ciganas, que é um tradicional ritual cigano de dança, devem ser realizadas por Kalinatas e Hathóis, que devem conhecer os seus fundamentos profundamente. Dificilmente, durante o exercer deste cargo, se opõem ou desobedecem às ordens dadas. A Kalinata, que em romanês quer dizer operária, é uma mulher cigana que, quando exerce os seus conhecimentos com padrão de comportamento impecável, são pessoas muito consideradas e têm autoridade para chegar até o barô sem marcar, independente de ela ser mãe ou não, que é uma coisa que dá muita autoridade à mulher. Quando uma mulher cigana se torna mãe, ela será considerada com maior autoridade que uma mulher que ainda não tem filhos. Embora ainda sem voto, as Kalinatas são ouvidas porque estão dentro da Companhia Romai, ouvindo a todas as pessoas. O Hathoi, que em romanês quer dizer sabedor, é o homem que decide junto da Kalinata, tendo as mesmas atribuições. Astralmente e fisicamente, entre os ciganos, gente, é o homem que coloca verdadeiramente as mãos para resolver o que deve ser feito entre os ciganos. Dentro das tzaras, fisicamente, dentro do mundo encarnado que temos e dentro do mundo espiritual também. Independente dele ter constituído matrimônio ou não, porque quando o homem constitui matrimônio, ele tem maior consideração entre os ciganos. As fogueiras são tarefas exclusivas dos Hathóis, tanto a arrumação quanto o acendimento e definição do que fazer com as cinzas, que geralmente são entregues às Kalinatas. Após 20 anos ativos e com autorização pedida e dada, ou 30 anos ativos sem pedido de autorização, tanto a Kalinata quanto o Hathoi podem passar pelos ritos de Hot Dhyena. Hot Dhyena é o rito universal para ciganos de sangue, tá, gente? Tem que ser cigano de sangue para fazer o Hot Dhyena. E aí, no caso, serem chancelados por um barô ou babá, que são as autoridades máximas dentro da Companhia Romai, para ter outras atribuições. A mulher Kalinata terá um grau nesta estrutura diferente do homem. Depois do Hot Dhyena, ela, conforme o clã e origem, receberá a função de Manush, que em romanês é o nome de um clã que existe entre os ciganos, né? Um clã físico, chama-se Manush, e quer dizer também feiticeira. Então, Puridai, que em romanês quer dizer matriarca, e a sua palavra é chanceladora,
principalmente na magia, Shuvani, que em romanês quer dizer sacerdotisa, e elas podem ter descendência de qualquer linha de clã, e será considerada pelo clã de origem. O clã, tanto de origem encarnada como espiritual, será considerado, dado o nome a ser definido pelos espíritos. Todas terão a mesma atribuição: orientar as calinatas, os ratóis e os meliches, exercer voto, direito à palavra, a Ramazordé. Lembrando que Ramazordé, tá, gente, é um termo também no romanês e significa jogar cartas, aqueles que jogam cartas, que jogam dados, que jogam moedas ou ainda as runas. São jogos de adivinhação dos ciganos, tá? Então, aqueles que fazem leitura de qualquer tipo de oráculo fazem o Ramazordé. E eles estão autorizados também a se casar sem autorização do clã, porque se não tiver esses cargos, eles não podem se casar sem autorização do clã, tá? Eles são uma sociedade muito bem organizada, os ciganos. E bem assim também como ministrar o Rote Diena, e o homem não passa por esse estágio intermediário, ele é logo chancelado Barô. Por isso os ritos diferenciados e separados. Apenas em toda a estrutura encarnada, um clã dispensa esses ritos, que são os Kalons Lactáceos, tá, gente? Que são tidos nos clãs astrais como prontos para o trabalho espiritual. Um Kalon Lactáceo, então, não passa pela estrutura dos encarnados, eles são considerados prontos. Após 15 anos, os Manushis, Puridai e Shuvanis podem ser indicadas para ocupar o cargo de babá. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os cargos. Desejo profundamente do meu coração que todo o povo cigano esteja abençoando a cada um que está acompanhando os estudos aqui. E mil beijos no seu coração e até o próximo vídeo.